Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre exames laboratoriais importantes para a avaliação clínica da glândula tireoide. Para quem não assistiu, no vídeo anterior a gente falou com a nutricionista Thaís Lacerda sobre os alimentos que são importantes no bom funcionamento da glândula tireoide, como também os alimentos que podem prejudicar o bom funcionamento dessa glândula. Então acessa lá quem a segue pelo Instagram, tá lá no meu perfil, além desse tem vários vídeos sobre aulas sobre tireoide, como também para quem segue pelo canal, aqui tem um link, acessa lá no YouTube o meu canal. Tem bastante material, bastante aula interessante sobre a glândula tireoide. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre os exames laboratoriais que são importantes para a investigação clínica de algumas patologias da glândula tireoide. É importante que você dê uma curtida lá, curta o vídeo, divulgue esse vídeo para as pessoas. Às vezes tem alguém que está com alguma dúvida ou precisa de algum esclarecimento e consegue encontrar o esclarecimento nessas aulas que a gente está fazendo. Então divulga lá, compartilha, avisa o seu vizinho, avisa a sua família, avisa o seu amigo. São aulas bacanas com uma linguagem muito bem interessante, linguagem fácil de entender. Tá bom, pessoal? Então hoje a gente vai falar sobre exames laboratoriais. Para a glândula tireoide, existe um exame laboratorial que é de extrema importância para a avaliação do funcionamento dessa glândula, que é o TSH. TSH é o hormônio estimulador da glândula tireoide. Ele é liberado por uma glândulazinha chamada hipófise. E esse hormônio faz com que a glândula comece a produzir os hormônios da tireoide, que são os hormônios T3 e o T4. Né? Então, as variações hormonais com relação aos hormônios que alteram o metabolismo da tireoide faz com que esse TSH aumente ou diminui. Então, situações de hipotireoidismo ou hipertireoidismo, eles são bem avaliadas com o TSH. Esse exame é obrigatório na investigação de patologia de tireoide e é um exame que deve ser pedido rotineiramente na investigação clínica da tireoide. Então, o TSH ele é muito influenciado pelo estado metabólico do organismo com relação a esses hormônios. Então, situações de hipotireoidismo, isso gera um sinal para um sistema nervoso para que a hipófise comece a liberar TSH para fazer estimular a glândula a produzir mais hormônios T3 e T4. A mesma coisa o contrário, situações de hipermetabolismo, de hipertireoidismo, isso gera um aviso para o sistema nervoso dizendo que o organismo está em estado hipermetabólico que precisa baixar um pouquinho a produção desses hormônios tireoidianos e aí faz com que haja uma queda desse TSH. Então o TSH é muito importante para isso. Depois vem as dosagens dos hormônios tireoidianos, que são o T4 livre, o T3, né? Que são hormônios que eles trabalham em conjunto fazendo esse mecanismo de feedback. Porém, é importante ressaltar que muitas condições clínicas que levam a situações de hipotireoidismo, por exemplo, eles estão relacionados ao mau funcionamento do receptor hormonal. Esses hormônios eles têm receptores específicos para eles e quando eles se encaixam, eles ativam a cadeia metabólica. E aí você pode encontrar uma situação em que os hormônios tireoidianos estão normais, mas o receptor não está funcionando da melhor forma, e aí o paciente entra numa situação, por exemplo, de hipotireoidismo, e aí o TSH ele começa a subir, né, mesmo com o T4 livre e o T3 normal, porque não está havendo sinalização para o sistema nervoso central, e aí começa a estimular a glândula, que a longo prazo ele pode aumentar a produção desses hormônios e manter ele em níveis normais, né? Outra condição também é a tireoidite, né? A tireoidite Hashimoto, que é a mais comum, onde há um processo autoimune que atua em cima da enzima chamada peroxidase tireoidiana. E aí a gente tem aquela condição que o hormônio não está sendo produzido, né, por conta da peroxidase, que é importante na formação desses hormônios, e isso é um estímulo para que haja um aumento do TSH, para que a glândula passe a produzir mais. Só que o problema está nesse processo autoimune contra a peroxidase. Então, só para vocês verem como é importante a dosagem do TSH
e como também a avaliação do T4 livre, do anti-TPO, que é o anticorpo que atua na enzima peroxidase na situação da tireoidite Hashimoto, por exemplo. A gente tem também a antireoglobulina, só que a antireoglobulina não é pedido com frequência porque ela não é específica, né? Às vezes até condições em que não há um processo inflamatório da glândula tireoide pode alterar um pouco essa tireoglobulina, então ela não é tão específica. O anti-TPO sim, ela é específica para a peroxidase, mas é mais um exame que a gente cita, a gente vê na literatura, né? Outra coisa importante é o anticorpo contra o receptor TSH. Esse anticorpo também é importante em doenças de Graves, por exemplo, é importante a avaliação desse anticorpo, né? É o TRAB. O TRAB é um exame que é investigado em situação específica também. Então, esses são os exames laboratoriais mais importantes na investigação do funcionamento da tireoide. Existem outros exames também que influenciam, mas aí já é investigando condições mais específicas. Por exemplo, a dosagem de selênio. Hoje a gente sabe que uma dieta adequada, uma suplementação nutricional adequada, é muito difícil a gente ter uma queda de selênio no organismo. Mas o selênio é importante para a conversão do T4 em T3, que há uma troca dele pelo enxofre numa enzima chamada desiodase, ou deiodinase, né? Essa enzima ela usa o selênio em troca de um enxofre para poder converter o T4 em T3. Então, em situações em que tem pouco selênio no organismo, pode prejudicar nesse funcionamento. Como também o zinco, a dosagem de zinco. A baixa de zinco no organismo pode prejudicar o funcionamento da tireoide, porque o zinco atua lá no sistema nervoso central, né? Na sensibilização desse mecanismo de feedback. Isso pode prejudicar também. Outra coisa importante é o cortisol. O cortisol é um hormônio que ele atua muito na sensibilização dos receptores, né? Então, às vezes, a gente encontra paciente com os hormônios normais, o T4, T3 normal, a gente encontra um paciente com o TSH normal ou um pouquinho aumentado, e na realidade ele está muito sintomático, porque ele está exposto a um cortisol alto, né, por conta de situações de estresse. E esse paciente está com cortisol muito alto e o cortisol ele bloqueia esses receptores, né? Então, esses receptores bloqueados, eles não vão ter uma resposta funcional, fisiológica a esses hormônios circulantes. E o organismo entende isso como uma situação de hipotireoidismo, porém com os hormônios normais. E aí o TSH pode aumentar para estimular a glândula a produzir mais hormônios e na realidade o problema não está na tireoide, o problema está na condição de estresse do organismo, o cortisol muito alto e os receptores hiporresponsivos. Como também o contrário, o cortisol muito baixo faz com que esses receptores hormonais não respondam também muito bem aos hormônios tireoidianos, podendo levar à estimulação da glândula também. Então, o cortisol ele não é pedido de rotina, mas em condições especiais ele deve ser solicitado para o esclarecimento clínico da patologia em questão. Lembrando que a fisiologia hormonal no organismo, ela, além de ser muito bonita, ela também é de certa forma um pouco complexa, porque ela está toda interligada. Então, um hormônio influencia no funcionamento do outro, que pode influenciar no funcionamento do outro, e as respostas de feedback elas atuam em conjunto, né? Então, uma avaliação bem criteriosa ela é muito importante, né? Porque você pode cometer a falha de dizer que o paciente não está com queda hormonal do hormônio tireoide, porque ele está com hormônios normais, mas na realidade o problema está nesses íons, nesses fatores, nessas substâncias, nesses minerais, nesse corticoide aí. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, são esses hormônios, esses exames aí os mais importantes para a avaliação laboratorial da glândula tireoide. Pessoal, não esquece de curtir e compartilhar os vídeos, ajudar as pessoas que precisam desse esclarecimento. E na próxima semana, nós vamos falar sobre a doença nodular tireoidiana, a doença nodular endócrina mais comum. Um abração e até lá!